Oi, eu sou a Maria Júlia e o João, que é minha dupla, vai apresentar um pouco depois de mim. A gente vai falar sobre o algodão. Vamos começar explicando sobre o órgão que vai permitir com que essa nova variedade seja realmente plantada. Então, a CNTBio, que é responsável, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, é o órgão responsável pela atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados, os OGMs, que visa o estabelecimento de normas técnicas de segurança e dos pareceres técnicos, que envolvam o uso comercial, avaliando os riscos fitossanitários à saúde humana e ao meio ambiente. Com relação a isso, então o Bourgeat 1, eu vou falar do Bourgeat 1 primeiro, porque o Bourgeat 2, que é o nosso foco de fato, ele advém desse Bourgeat 1. Então eles contêm os mesmos genes do CRY1A, CNPT2 e ADD, introduzidos via bactérias, na variedade comercial Cover 312, pelo uso do plasmídio. Porém, ele só vai ter resistência contra lagartas, diferentemente da nova variedade, né? Que ela vai ter também resistência a herbicida. E o João vai explicar um pouco para vocês como que vai se desenrolar o Bourgeat 2. Então, observando isso, eu vou trazer para vocês alguns testes que a CNTBio faz. Então, ela faz alguns testes relacionados se ele pode ser usado no meio ambiente, se ele pode ser plantado, se não tem riscos para a saúde humana. Então, o nosso parecer foi lá em 2009. Quem deu entrada nisso foi a empresa Monsanto, que é uma empresa hoje aderida à Bayer desde 2018. É uma companhia com foco em produção de agrotóxicos, reconhecida mundialmente, além agora dos usos de biotecnologias, como esse pedido da CNTBio para a liberação do uso de algodão geneticamente modificado resistente a insetos. O Bourgeat 1, ele vai ser somente resistente ao inseto. Com relação aos testes feitos agronômicos e ambientais, as avaliações dos estágios reprodutivos foram avaliados e o vigor híbrido do algodão. E não houve nenhuma mudança bromatológica do algodão novo para os algodões anteriores, do convencional, do Bourgeat 1. Não foi atestado nenhum problema, então a planta estava super ok, conseguiu viver, conseguiu se dar muito bem. Com relação à proteína GUS, que é uma enzima codificada pelo gene UADI da E. coli, como o ser humano já tem no seu organismo, não foi um grande problema ter que comprovar a presença dele e que isso não lesaria de nenhuma forma o consumidor, já que ele já tem no seu organismo, nem do animal e nem do ser humano. E aí, outros testes também foram realizados com animais que não são alvos, mas não houve nenhum problema. Já a proteína CRY2AB, advinda lá da bactéria, foi atestada em animais e em seres humanos que não possuem os receptores, que diferentemente dos insetos, que quando consumido, o material formam poros paracádios e ocasionam um desequilíbrio osmótico entre o sistema digestivo e a hemolinfa. Então, ele causa um problema para os insetos, para os seres humanos, para o meio ambiente, para os animais não causa nenhum problema. Isso foi atestado e comprovado por diversos testes que eles já fizeram, mais de 14 testes nos Estados Unidos e também no Brasil. Eles levaram isso em 3 regiões e deu tudo certo. Não há nenhum problema em usar um Bourgeat 2 como uma variedade para ser plantada. O algodão Bourgeat 2 foi gerado através da introdução de 2 genes ao genoma do algodão Bourgeat, que já era um OGM. Sendo assim, os genes inseridos foram o gene CRY2AB2, modificado para introdução no algodão e originário de Bacillus thuringiensis, variedade Kurztach, uma bactéria comum de vida livre nos solos. O gene UIDA, originário de Escherichia coli cepa 12, é uma bactéria comum em intestinos de vertebrados. O primeiro gene codifica a proteína CRY2AB2, uma deltatoxina com ação bastante específica, tendo efeito apenas quando ingerida e atuando no intestino médio de algumas espécies de Lepidopteros praga do algodoeiro, gerando microfissuras e a morte da lagarta, atuando em conjunto com a CRY1AC pré-existente, reforçando a capacidade de controle deste grupo de insetos. O segundo gene tem como produto de expressão a enzima GUS, a qual é utilizada como marcadora colorimétrica, catalisando a hidrólise de diversos beta-glucoronídeos, que resulta em composto cromogênico de coloração azulada, o qual marca as células transformadas, permitindo sua seleção em meio diferencial. O vetor de clonagem recebeu 2 moléculas de DNA recombinante, ou seja, 2 cassetes, sendo um com o gene UIDA e o outro com o gene CRY2AB2. O primeiro contém o promotor PE35S, originário do vírus do mosaico da couve-flor, o próprio gene UIDA e o terminador NOS 3', advindo de Agrobacterium tumefaciens e responsável pelo fim da transcrição e indução da poliadenilação. O segundo é um pouco maior, contendo 5 elementos, o mesmo promotor PE35S, a sequência líder PET-HS-P70, advinda de Petunia híbrida e atuando como sequência reguladora do gene. A sequência AEPS-PS, CTP2, advinda de Arabidopsis thaliana, codifica a sequência peptídica N-terminal. E o gene modificado CRY2AB2 e o mesmo terminador NOS 3'.
O vetor de clonagem usado é derivado do plasmídio sintético PBR322, oriundo de Escherichia coli, foi denominado PVGH-BK11. Além dos cassetes gênicos mencionados, possui também uma origem de replicação PUC e um gene NPT-LL para seleção em meio de canamicina. A inserção dos cassetes no plasmídio sintético foi feita por meio do uso de enzimas de restrição, que, reconhecendo determinadas sequências denominadas sítios de restrição, realizam a clivagem do DNA, gerando moléculas com extremidades coesivas, permitindo o pareamento dos fragmentos com as extremidades de corte no plasmídio. Após isso, a enzima DNA ligase é responsável pela ligação das moléculas pareadas, gerando o vetor de clonagem utilizado na transformação. A técnica de transformação utilizada foi o bombardeamento de micropartículas, que consiste na aceleração de partículas de metal recobertas pelo tDNA em direção à célula vegetal. Primeiramente, o vetor sofreu a ação de uma enzima KPNL, tornando-se um fragmento linear, qual foi utilizado para recobrimento de partículas de metal, que então são aceleradas contra meristemas por meio de um bombardeador, que utiliza hélio comprimido para pressurizar as partículas, que são então lançadas e penetram a parede celular. O tDNA que entra na célula deve penetrar o núcleo e passar por um processo natural de regeneração dos cromossomos, denominado NHEJ, que une os fragmentos introduzidos aos cromossomos, incorporando-os no genoma da célula, por meio de recombinação não homóloga. As células transformadas são selecionadas em meio de cultura diferencial e cultivadas in vitro até a regeneração de uma nova planta. E o algodão é muito importante, como vários outros commodities do Brasil, porque eles fazem parte, juntando todos eles, fazem parte daquele quase 1/3 do PIB brasileiro. Então, o algodão gera por volta de 3,2 bilhões de dólares para o Brasil, exportando 2,7 milhões de toneladas, sendo o maior exportador do mundo e o terceiro maior produtor do mundo. Então, diante de tudo que foi explorado nesse vídeo, a respeito dos testes, as proteínas, os anteriores, os antecessores do Bollgard 2, eu queria agradecer por você ter assistido até aqui.